Eu sou a professora Bárbara Camilotti e hoje eu vou explicar para vocês sobre fáscias e tendão central. O que é uma fáscia? A fáscia é um termo que vem do latim e significa envelope. Então, é um envelope que recobre todo o nosso corpo. E ele é formado por tecido conectivo ou conjuntivo e colágeno. Uma analogia bem fácil para se entender o que é uma fáscia é como se você pegasse um peito de frango e aquela pelezinha bem fininha que recobre esse peito, aquilo é uma fáscia. Se você observar, ele é um tecido único e contínuo. E isso é um conceito muito importante. Por quê? Se nós temos um tecido único e contínuo, a tensão em uma determinada parte do corpo pode se refletir como uma dor, por exemplo, em uma outra parte do corpo. Por exemplo, um paciente que tem uma disfunção hepática, que não precisa ser necessariamente uma patologia, não precisa ser uma esteatose ou uma cirrose hepática. Um paciente que tem uma pitose, por exemplo, um paciente que tem uma cifose bastante acentuada, né, uma fraqueza da musculatura abdominal, ele tem uma tendência maior a ter pitose dos órgãos abdominais, inclusive do fígado. Essa pitose, ela vai fazer uma atração em todo o sistema ligamentário do fígado. Nós vamos falar um pouquinho mais à frente sobre o diafragma, né? Então tem relação com o diafragma também. Mas aqui nessa imagem, mais precisamente, nós podemos fazer analogia de uma cápsula que recobre o fígado, que se chama cápsula de Gleason. Essa cápsula, ela tem a mesma inervação da musculatura do nosso ombro direito. Então, um paciente que tem uma tensão facial do fígado, por uma pitose, por exemplo, pode ter uma dor reflexa no ombro direito. No caso do estômago, seria uma dor no ombro esquerdo. Você já ouviu alguma vez seu paciente falar que quando chove ou quando esfria ele sente mais dor? Então, uma maneira bem fácil da gente explicar por que isso acontece é aquela casinha da previsão do tempo, onde quando tem sol a menininha sai da casa ou quando vai chover o menininho sai da casinha. Esses bonequinhos, eles são conectados por um tecido, uma fibra de carneiro, que se comporta de uma maneira muito parecida com a fáscia. Então, quando tem sol, esse tecido ele se distende e faz com que a menininha saia da casa. E quando vai chover ou quando tá frio, esse tecido ele fica mais conciso e ele se retrai, enrolando mais essa fibra e faz com que o menininho saia da casa. O mesmo acontece no nosso paciente. Então, quando o tempo está mais frio, o nosso tecido se contrai mais e o paciente pode ter uma dor relacionada com a fáscia. Um exemplo muito interessante desse sistema contínuo de fáscias é o tendão central. Então, o tendão central ele vai começar lá na foice do cérebro, vai continuar numa ligação com os músculos suboccipitais, músculos da língua, músculos supra e infraioideus, pela dura mater, ligamentos vértebro-pericárdicos e externo-pericárdicos, ligamentos freno-pericárdicos, o diafragma, o psoas e o assoalho pélvico. Nós vamos falar detalhadamente sobre cada uma dessas estruturas. Então, começando lá pela foice do cérebro. Então, quando nós temos uma tensão no nosso crânio, isso pode causar uma alteração na drenagem sanguínea da nossa cabeça. Nós temos representados nessa imagem aqui o seio sagital superior, o seio sagital inferior, o seio reto, a confluência dos seios, o seio transverso, seio sigmoide, e eles vão drenar lá no forame jugular por meio da veia jugular. Então, se o seu paciente tiver uma tensão facial a nível de crânio, ele pode ter uma diminuição da drenagem e isso pode promover uma cefaleia, por exemplo. Então, é um fator que nós podemos pensar num paciente que venha com uma queixa de cefaleia. É claro que existem outros detalhes para serem avaliados, mas esse é um fator que pode ser pensado. Na sequência, nós temos os músculos suboccipitais, representados nessa imagem,
pelo músculo reto posterior menor, reto posterior maior, oblíquo inferior e oblíquo superior. Esses músculos vão estar bastante relacionados com tensões na base do nosso crânio, com aqueles pacientes que têm cefaleias ou dores de cabeça mais na região da nuca, muitas vezes associadas com déficit ou com cansaço visual, porque esses músculos, eles posicionam a nossa cabeça para melhorar a nossa acuidade visual. Na sequência, nós temos os músculos supra e infraioideus, que são músculos que estão muito relacionados com a nossa deglutição. Um exemplo bastante interessante, você pode testar aqui. Então, eu vou pedir para você juntar um pouquinho de saliva na boca e tentar engolir com a sua cervical na posição habitual. Presta atenção se você vai ter dificuldade para engolir ou não. Na sequência, eu vou pedir para você juntar a saliva de novo e vou pedir para você fazer uma cifose e para você hiperestender o teu pescoço. Então, para você deixar o teu pescoço bem lá para frente. E você vai tentar engolir de novo. E observe como vai ser. O que você achou? Ficou mais difícil para engolir? Sim, por quê? Provavelmente sim, porque esses músculos tensionados, eles não vão permitir com que haja um movimento da deglutição. Então, imagine um paciente que está acamado e que está mal posicionado e esse paciente precisa se alimentar, né? Então, nós precisamos pensar como está as fáscias desse indivíduo também. Ou no seu paciente que tem uma alteração postural. Será que a deglutição dele e outros fatores que nós vamos discutir mais adiante estão normais? Então, vejam que uma simples avaliação postural ela é extremamente importante para diversos fatores no nosso paciente. Dando continuidade, nós vamos falar dos ligamentos vértebro-pericárdicos e externo-pericárdicos. Nessa imagem aqui eles estão mais próximos, então fica um pouco mais fácil para a gente entender. Então, nós temos ligamentos vértebro-pericárdicos, que vão das nossas vértebras cervicais até o nosso coração, e os externo-pericárdicos, que vão do nosso coração até o osso externo. Então, imagine aquele paciente que tem uma hipercifose. Muito provavelmente, esse paciente ele vai ter uma tendência a uma pitose de órgãos. Nessa pitose, todos os órgãos vão descer. E aí, com isso, esse ligamento vértebro-pericárdico, ele vai ficar tensionado. E aí, pode ser aquele seu paciente que vem e ele tem queixas de dor na cervical. E ele não melhora, e você trata, e esse paciente não melhora. Então, muitas vezes, você precisa trabalhar como se fosse um alongamento dessa fáscia e um trabalho de reeducação postural, para que esse paciente diminua o tensionamento nesse sistema ligamentário e para que ele diminua essa dor cervical. O ligamento externo pericárdico, por exemplo, pode estar associado com um paciente que tenha queixas de ansiedade e de opressão torácica. Então, uma maneira bem simples de se tratar esse paciente, claro que se ele tiver essa opressão torácica relacionada com a tensão do sistema facial, é você trabalhar a respiração desse paciente e a reeducação postural. Na sequência, nós temos os ligamentos frenopericárdicos, representados aqui nessa imagem por esse ligamento verdinho, tá? Então, são ligamentos que vão unir pericárdio e o nosso diafragma. Então, vejam que a nossa respiração, ela tá ligada com uma série de fatores. Adiante no vídeo eu vou mostrar, adiante na aula eu vou mostrar um vídeo que mostra como é importante a nossa respiração. Para que vocês entendam o vídeo futuramente, aqui nós estamos vendo o diafragma como se nós estivéssemos vendo ele de baixo para cima. Então, só lembrando, o diafragma ele vai ser inserido nas nossas últimas costelas, nas vértebras lombares L1, L2 e na T12 aproximadamente, existe um pouquinho de divergência na literatura. Por essas inserções, nós justificamos um paciente que tenha uma lombalgia alta ou uma dor na região tóraco-lombar.
Então, um paciente que você precisa avaliar como que está a mobilidade desse diafragma e se ele tem alguma disfunção postural, é bem importante que se trabalhe a respiração desse paciente. Nessa imagem, nós podemos ver um centro tendíneo, né, por onde vai passar a nossa artéria aorta, a veia cava e o hiato esofágico. Então, aqui nós já podemos ver que o diafragma tem uma função de drenagem extremamente importante, porque nós temos a artéria aorta abdominal e a veia cava. Imagine aquele paciente que tem uma hipercifose. Ele vai ter um tensionamento dessas estruturas. E aí, com isso, toda a drenagem da região abdominal, ela vai ser prejudicada. Nós podemos observar a importância disso nesse vídeo. Então, observem que o nosso paciente, ele inspira, esse diafragma desce, e nessa descida do diafragma, vai haver como se fosse um massageamento das nossas artérias e veias. E aí, com isso, vai facilitar toda a drenagem da nossa cavidade abdominal e consequentemente, para os nossos membros inferiores. Observem também no vídeo como há um aumento da expansibilidade torácica. Essa região ela vai ter toda uma alteração de pressões que também vai auxiliar nessa drenagem. Na sequência, nós temos um outro videozinho que mostra, durante a respiração, o movimento dos tecidos internamente no nosso crânio. Então, vejam como a respiração ela é importante também para a drenagem do nosso crânio. E para um paciente que tem uma cefaleia congestiva, ou seja, uma cefaleia que está relacionada com a drenagem do crânio. Aqui um fator que é bastante importante, que no tendão central nós temos a dura mater. A dura mater, ela vai estar ligando todo o nosso crânio, a nossa região occipital, até o nosso sacro. Então, o paciente que tenha uma disfunção na coluna, por exemplo, em qualquer nível, seja cervical, seja torácico, lombar e até o sacral, ele pode ter uma alteração na própria drenagem do crânio, por esse movimento respiratório. E aí, se esse paciente tem ainda alterações de uma cifose, por exemplo, onde ele tem uma ptose, tem uma função do diafragma prejudicada, ele vai ter prejudicado também a drenagem por meio da respiração. Então, vejam como a respiração é extremamente importante de ser trabalhada no nosso paciente. E aí, sabendo como a fáscia se comporta e algumas dicas de como pensar no nosso paciente, como que a gente vai avaliar e como que a gente vai tratar o nosso paciente. O Bernard Bricot, ele é um francês, ele desenvolveu um conceito da postura equilibrada. Então, a postura equilibrada é aquela postura na qual nós temos o menor gasto energético. À medida que nós temos alterações posturais, tanto de aumento de curvas quanto de diminuição, nós temos um maior gasto energético e nós temos alterações da nossa propriocepção. O controle neurofisiológico, basicamente proprioceptivo, ele vem de algumas formas. Primeira forma seriam os esteroceptores, então pelo nosso tato, pela visão, pela audição, e pelos proprioceptores, que fornecem informações para o nosso corpo da posição do nosso corpo no espaço. Então, por exemplo, se eu fechar os meus olhos e eu encostar na ponta do meu nariz com o meu dedo indicador, eu só vou conseguir fazer isso se os meus proprioceptores estiverem íntegros. E aí, um proprioceptor bastante importante é o nosso captor podal, né? Porque ele vai estar relacionado com uma série de patologias, nós já vamos ver alguns exemplos. Existem outros captores, o captor oclusal, então muito relacionado com a nossa ATM, e o captor ocular, então relacionado com a nossa visão.
Todas essas informações, tanto de esteroceptores quanto de proprioceptores, elas vão ser integradas em centros superiores, que vai promover estratégias de ajustes. Por exemplo, se eu tiver uma alteração visual, principalmente por uma alteração de nervos cranianos ou por uma alteração de convergência ocular,